Olá, boa noite. Estamos aqui, todos aguardando aqui junto para começar a live, que hoje o tema é como lidar com as perdas dos entes queridos. Como você lida com a perda daquele ente querido? Para quem não me conhece, eu sou Ruth, escritora, autora, psicóloga clínica da abordagem humanista centrada na pessoa com transtorno de ansiedade, depressão, da adolescência à terceira idade. E hoje vou trazer para vocês esse tema, que faz parte de todos nós, faz parte da humanidade. As perdas, do ente querido, que dói a alma, mas faz parte da vida. Boa noite, Liliane, seja bem-vinda. Pode compartilhar, pode clicar na setinha e encaminhar para as pessoas que você acha que deva ouvir, participar. Pode fazer perguntas, Fique à vontade para perguntar. E vou começar com o texto de Freud de 1914. Vem nos falar que a morte de um ente querido nos revolta, pois este ser leva consigo uma parte do nosso próprio eu amado. E na contemporaneidade exigimos, tem uma exigência de imortalidade, que nada mais é que um produto dos nossos desejos. O nosso desejo quer que não perder, ficar com esse ente querido, não perder. O desejo de não separar nunca, o medo de estar ali, de perder, de morrer e ficar desamparado. Então temos esse medo, que é um medo que sabemos que temos que enfrentar, porque é a realidade de todos nós. Boa noite, seja bem-vindo, pode fazer pergunta. E você, Quantos entes queridos você já perdeu? Quantos? Você reage do mesmo jeito para cada perda? Porque a gente, perdemos tanto, eu mesmo perdi tantos que, nossa, minha mãe ontem fez 6 anos que faleceu. Meu pai tem 13 anos, e fora os outros, um monte de parentes, de pessoas queridas, E reagimos cada um com uma intensidade de emoção diferente. Não é porque não ama, é um estado do momento, que estão ali dando. Aquela energia que a gente coloca ali não é por não amar, é porque cada um é o seu jeito, tem aquela afinidade, aquele amor, aquela entrega total. E você já perdeu alguém e ainda não consegue separar, superar essas perdas, separar, desapegar assim o vínculo. É como se tivesse ali o fio, na tomada, e está ali sempre ligado. Vamos estar ligados, sim. E aqui, vou falar aqui um pouco do que Freud nos fala, que é junto da energia vital, para Jung, a energia vital ali libido, essa energia que a gente coloca no outro. E para o outro, e para Freud, a libido, a energia sexual. Então, Freud fala, quando as pessoas são muito importantes para nós, investimos uma grande quantidade de energia psíquica, que para Freud é libido, para Jung, que sou da abordagem humanista, é o fluido vital, ali da física, do instinto, a energia psíquica nelas e no relacionamento com elas. Essa energia é investida não apenas nas pessoas em si, mas também em todas as importantes memórias, e associações vinculadas a esses relacionamentos. Todos
todos esses relacionamentos que tem, por isso, investimos essa energia. Por isso, aquela intensidade doada de energia. Quanto mais importante o relacionamento, mais a quantidade de energia investida, mais investimento, né? Investimos mais ainda, né? E na perda a pessoa fica ali sem teto, sem chão quando perde, né? Fica desolado. E agora? Eu faço como? Fica sem chão. E como lidar, né, com essa dor? Né? Que é uma dor grande, imensa, né? Só quem passa é que sabe essa dor. Né? Só quem sabe. E os grandes psicólogos, os grandes pesquisadores, os antropólogos, né, que referente aos estudos referente à perda, né, o luto das pessoas, né, e ele mostra assim, o estudo que foi comparados as reações à morte de um parente próximo entre mulheres da Escócia e da Suazilândia, que é lá no sul da África, né, constatou que as Suazes, que é lá que vivem no sul da África, as mulheres da pesquisa, que se envolveram com o luto extensivamente, né, ritualizado e socialmente apoiado, né, demonstraram mais aflição imediatamente após a morte, né, mas eram menos mas sentiam menos atormentadas por sentimentos de culpa um ano depois que as viúvas escocesas, né? Então, até um ano é normal, depois de um ano é patológico. Quer dizer, quando acolhemos a cultura, a sociedade ali, o meio onde que vive, acolhe este luto, né? Tem mais, vai sofrer, vai, mas ela começa a ali sentir aquele alívio, aquela paz, né? A certeza das coisas que estão ali juntas, de estarmos vivendo, como estamos vivendo sem essa pessoa, sem essa energia que a gente dá e recebe a presença física do outro. Não existe mais, né? E de Freud em diante, quer dizer, todos esses pesquisas, de Freud em diante, aqueles que estudaram a tristeza disseram que para se libertar, a maioria das pessoas enlutadas devem viver plenamente o luto. Isso significa que na prática o enlutado deve, né, permitir-se chorar, né? Está disposto a falar bastante sobre a perda, a dor da perda e que antecipa que ela significará em sua vida. Está disposto a falar sobre a pessoa perdida e sobre as experiências com ela compartilhadas. Ser encorajado, que é incentivar o estímulo, né, a falar de qualquer raiva que sente em relação à pessoa perdida, né? Ser encorajado a expressar livremente qualquer culpa que sente em relação à pessoa perdida, inclusive a culpa de não ter feito o suficiente para salvá-la, né? E receber apoio solidário em relação a tudo que foi exposto, né, antes, porque por mais que a gente faça tudo, né, cuida de tudo, mas ainda se sente culpado, porque deveria ter feito mais, né? Deveria ter feito mais. Só que a gente só dá o que tem, não pode dar o que não tem. Boa noite, Silvana, boa noite, Isadora, boa noite a todos, sejam bem-vindos. E como vocês, né, que estão aí assistindo, como você lida, né, com a perda? Como você ainda sente diante das perdas? Porque isso faz parte de todos nós, né? Perdemos entes queridos, pode não ter perdido ainda o pai, a mãe, ali o principal, a estrutura principal, mas tem, né, os avós, mais os ancestrais, as pessoas do convívio, né, os parentes, tudo, os amigos. Então, principalmente aqui que dói na alma, né? E a gente não sabe lidar.
e quer resposta para tudo, porque morreu, deveria ter ficado mais tempo, né? Deveria ter falado algo e não falou, né? Oh, nossa, passou o tempo vai amenizando a dor. É justamente, Isabel, porque vai vivendo aquilo ali, vai falando daquele sentimento, né? Vai se desligando, né? Vai saber que o quê? Aquela energia que a gente colocou todo o nosso eu naquela pessoa, ela levou, né? Ela levou essa parte nossa e ela deixou também a parte dessa energia, né? Nunca vai ser perdido. Quando passa a perceber que é a ligação, independente de vida e morte, está ligado, a gente se fica mais confortável. É saber, não tem a presença física, mas tem ali o sentimento, a certeza que está por perto, que sente. Muitas vezes tem pessoas que sentem, né, se comunica, cada um na sua crença, né, que vê, né? Outros não, outros ficam desejando sonhar com seu ente querido, não sonha. Muitas vezes não presta atenção, né? Mas sonhamos, toda noite sonhamos, né? E só mentalizar, e tá, a ligação jamais vai ser perdida. Cada pessoa que entra na nossa vida, ela entra e fica. Como entramos na vida do outro, ficamos. Independente da continuidade de relacionamento, de estar junto ou se separou. Essa ligação, né? Esse eu e ali, essa energia toda investida, né? Esse lado nosso no outro, nunca vai ser perdido. Nunca, né? Vai estar sempre ligado, né? Não importa onde esteja, não importa o tempo que passe, o amor vai ali amenizando aquela dor, nunca vai esquecer. Por isso que temos, né, que nos permitir a chorar, a lembrar dos momentos ruins, dos momentos bons, porque faz parte da história de vida. Porque somos o que somos hoje devido à história de vida. Senão, quem seríamos? Se não tivesse toda essa trajetória de história de vida com essa pessoa, com esse ente querido, quem a gente seria? Né? É gratidão o tempo todo, né? Agradecer pelo tempo que teve aqui com a gente. Tempo não importa o tempinho. Era para ter sido melhor, sim, mas cada um só dá o que tem, né? Não pode dar o que não tem, né? E vocês, como procuro pensar nas lembranças boas, sim, e das ruins também, que você se tornou devido a tudo isso, independente de estar bem, né, como está, ou não, é o que nos tornamos. Mas a gente pode o quê? Refazer tudo isso, né? Se permitir ao novo. Procurar fazer, nossa, meu pai, minha mãe falava como? Queria que eu fosse o quê? E eu não estou sendo por quê? Né? O que me impede? Então, começa a resgatar as falas, depois de tudo ali estruturado, sentido, chorado, ou com raiva, né? Porque foi embora, deixou sozinho, ou com raiva porque não fez o que deveria ter feito, que a gente idealiza a fantasia que tem que ser assim, né? Porque por ter não se dado mais, né? Então, por essa raiva que ficamos com raiva, ficamos ali, ao mesmo tempo que amamos, ao mesmo tempo a gente fica com raiva, porque foi, né? E do jeito que foi, né? Assim, pegou de surpresa, né? Essa lembrança vai ajudar a ver as coisas, né? Resgatar tudo, tantas coisas. Cada vez que vai lembrando dos momentos, né? Que você teve com a sua família, seu ente querido, vai surgindo mais. Muitas vezes está no nosso inconsciente, a gente nem lembra, não lembra, né? Aí tem que se permitir, precisa fechar os olhos, porque com os olhos fechados, você, em 3 segundos, você vai viajar toda a sua história de vida. Com os olhos abertos, não, você só vai no limite aqui, né? Então, no momento de acalmar, feche os olhos, né? Tente lembrar das coisas, dos momentos que viveu, né? E principalmente se perdoar e perdoar o outro depois que passar por todas as etapas, né?
de não aceitação, que a gente não aceita e também ali acha que não está acontecendo, né? Não aceita aquela realidade, não existe, então eu prefiro ignorar, eu não vejo. Boa noite, Rê, boa noite, Larissa, boa noite, Rita. Então eu não vejo. Então tudo isso tem que ser vivido, todo este luto precisa ser vivido. Precisa chorar. Enquanto não chorar, aquele choro que parece que vai acabar o mundo, que não vai conseguir, né, ali parar, não consegue parar, aquele choro constante, aquele choro é chorado, o acúmulo de todas as perdas, né, vai ser naquele choro. Depois se liberta, a alma fica leve. Vai passar a ver com o olhar da alma do amor, que vocês estão ligados. As perdas dos nossos entes queridos tá ali juntinho, grudado. Jamais vai se perder, jamais, ninguém, né? Então é esse processo de amor, e o Parkes, ele fala que acrescenta nas pesquisas dele sobre isso, essas sugestões é uma preocupação que pode ser freada como assim, não rápido demais. Suas observações sugerem que nas primeiras horas ou mesmo dias que se segue a perda, a pessoa enlutada precisa de apoio e consolo e ainda não está preparada para encarar a dor do luto, né? Ele acredita que, portanto, os funerais frequentemente acontecem cedo demais, que ele acha que deveria demorar mais para poder ali acordar, a ficha cair, para viver aquele luto, né? Porque do mesmo jeito você está aqui vivo, daqui a pouco recebe a notícia, eu estou presente de seu ente querido morreu, e em seguida é toda a preparação para o velório e enterro, e aí, como fica? Não dá, não raciocina, não tem, precisa de um tempo para poder lidar com isso, né? E não tem, ele fala que precisa, deveria ter este tempo para poder lidar com o luto, com a perda, para dar um suporte. Deve-se deixar a dor entrar lentamente, diz ele, mas deve-se deixá-la entrar. As informações de Parkes apoiam fortemente, né, o outro antropólogo, né, que outros observam que uma preocupação inadequada da perda é causada por luto incompleto, né? Os analistas nos ensinaram que não é um favor que fazemos a nós mesmos, aos nossos amigos, quando dizemos: tente não pensar nela, isso só faz você chorar. Sem dúvida, essa é uma contribuição importante, né? Quando as pessoas falam assim, tente não pensar na pessoa, na sua mãe, no seu pai, aquilo ali, tente não pensar. Só que aí, na hora que fala isso, né, aí entra o desespero, né, e dá aquele choro, aquela crise, aí que vai chorar, e precisa, esse choro precisa vir. Se ficar entalado, é pior, uma hora ele vai ter que sair, né? Então, entalado ali, cada vez mais vai piorando, cada vez vai machucando, né? E ele precisa deixar sair, né, esse luto. Então precisamos ver a situação, parar para poder ver ali o que está acontecendo, porque no momento ninguém não consegue, né, em choque, né? E aí fica ali em estado de choque, o corpo fica ali trêmulo, né? O corpo treme, porque ali não sabe lidar, e ali não sabe, e agora? Não acorda, dorme, acorda e tem a sensação de que não aconteceu aquilo, não aconteceu. E cada vez mais, né, é doloroso, vai ficando doloroso, não aceita, né? E precisamos trabalhar esses pontos de se libertar, de falar, de ter alguém que acolhe, que as pessoas que tem agora nessa pandemia o tanto de perdas, né, do ente querido, sem poder ver, sem poder, aquele último momento que teve, né, foi aquele último momento, só tem aquela lembrança. E aí, como eu faço? É um desespero, né? É um desespero, só quem sabe é que passa, porque aquele ali foi o último momento, eu não tive
outro não falei, não me despedi. Só que a gente tem que pensar que a vida, né, é o aqui e agora, é cada suspiro, cada momento é uma despedida que temos que viver. É viver como se fosse o último momento, é uma despedida, porque na realidade temos que encarar a realidade, nós não sabemos. A gente pode dar um suspiro e esse ser o último, e aí? Não falei, não, amanhã eu falo, amanhã eu vou visitar aquela pessoa, né? Amanhã eu vou ligar para aquela pessoa, amanhã eu vou mandar, ou então daqui mais tarde eu dando uma mensagem. Só que é agora, mais tarde pode não estar mais, né? E aí, vai ficar com sentimento de culpa, poxa, por que eu não fiz aquilo? E aquilo ali corrói, até aprender a desenvolver a confiança, aprender a desenvolver o perdão, a forma de como ver as coisas, demora, né? Pode demorar muito, pode levar, ou então morrer junto com isso, ou não, ou pode se libertar logo, né? Por isso, é depender da estrutura ali psíquica de cada um, a forma de como está o estado nosso emocional. Vai depender do estado mental de cada um, de ver as perdas, de compreender as perdas, de compreender a história de vida, né? Principalmente a sua história de vida, de aceitar a história de vida que tem, né? Que viveu tudo isso porque tinha que viver, né? Seja bem-vinda, Edilene, Karine, Tati, sejam bem-vindos. Então, é aceitar essa história de vida que tem. E o amor, né? Resgatar esse amor. E, principalmente, é o perdão, né? Precisa se perdoar, né? Porque a gente só dá o que tem, não pode dar o que não tem, né? E, como eu falei, as pessoas vão estar ligadas, nunca vai se perder, né? Nunca vai se perder, nunca. Então, quando a saudade bate no peito, dói muito, nossa. E sempre a gente, né, se entrega e viva essa saudade, sinta, chore, sinta aquilo ali, porque é o seu momento, tem esse momento com você e você. Mas também tenha depois a calma, né, para se raciocinar diante, usar a inteligência emocional raciocinada das coisas, para nem tanto, nem tão pouco, né? Porque se a gente se revolta, se desespera, né? É muitas vezes culpa, que se sente muita culpa, né? Então isso também tem que ver porque está assim tão revoltado que não aceita aquele desespero, aqueles planta o choro desesperado, aquela angústia toda, aquela dor, é o estado emocional do momento. Porque tem pessoas, ente querido, o pai e a mãe, o sentimento de perda é diferente, por mais que ame tudo igual, é diferente. Na hora que a dor que sente quando perde um, não é igual a dor quando perde o outro. E o amor, tem tudo. Mas é o que? É a afinidade, é o sentimento, vale também o estado emocional do momento. Vários fatores levam além, né? A mais ou a menos. Vai depender de como estamos, né? Não é como somos, é como estamos. Como eu estou? O meu livro eu vou colocar agora a semana que vem para a editora, que eu envelhecer, e fala muito sobre as perdas, sobre a morte, sobre ali a forma de como eu vou, como se fosse se despedir, né? Fala muito referente a isso. Meu e-book de depressão também fala muito das perdas e também da culpa, de como trabalhar essa culpa, né? De como se perdoar e perdoar, né? Então tudo leva a você a ter esse sentimento de amor por você, né? De entender a sua história de vida, para que vai doer, né? Mas só que com a dor do amor, daquela energia que a gente coloca no outro, a minha parte, a parte do meu eu, né, no outro, que ele carrega, ele vai carregar para sempre. E como eu falei, e vai ficar também para sempre essa parte aqui dentro, né? Nunca vai ser perdido, né? Nunca.
Então é o sentimento. Então é a forma de como estamos. Quando meu pai faleceu, ele faleceu em casa, já estava acamado há 2 anos, né? E ele era feliz, ele aceitava. Então foi aquela morte ali, ele sorrindo, se pai olhava para ele, estava feliz, né? Aquela coisa não foi tanto igual o da minha mãe, né? O da minha mãe não é porque ser mãe, né? Ali assim também, né? Então essa situação vem junto, né? Já foi diferente, ela infartou e foi fulminante, né? Se desesperou e tudo, e por mais que eu sabia que ela tinha problema de coração, mas ninguém sabe quando é que vai, né? Então foi fulminante. Então ali a dor e dependendo do estado emocional sofre mais no momento, por mais que tenha conhecimento, por mais que for, que acredite na vida após a morte, que tá ali, por mais que tenha ali a mente ali aberta, por mais de tudo, é a dor de não ter, de saber, e agora eu faço o quê? Né? Que vem esse vazio, vem o desamparo, vem ali, a gente perde ali, né? Ali o acolhimento ali, não tem mais, né? E agora eu faço o quê? Fica o chão, perde, né? Fica sem chão, parece que eu abriu e a gente entra, né? E aí, como você se sente ali? Como você se sentiu? Vocês começaram a melhorar depois de quanto tempo? Né? Até 1 ano é normal, depois de 1 ano é patológico, porque já vem de situações nossas internas, de conflitos internos também ali diferente. O acúmulo das perdas e frustrações, né, nos leva àquela dor ser aquela pior de tudo. Até ver em um filme sobre de uma história de que aquilo ali dói a alma, que a gente já associa a nossas perdas. Então ali vem à tona tudo de novo o que vivemos, né? Vem tudo de novo, porque associa e lembra todas as nossas perdas, né? Sim, Cris, você quer entrar? Gostaria de participar? Vocês podem participar, podem fazer pergunta, né? Vou deixar 10 minutinhos para fazer pergunta, né? E fique à vontade. Pode compartilhar, clique nessa setinha para encaminhar para alguém que queira participar, né? E fique à vontade para perguntar, para falar dos seus sentimentos, porque se a gente precisa falar, né? Como que durante a pesquisa feita a vida toda, né, desde sempre, a forma de o que fazer com o luto, né, como lidar com o luto, como lidar com as perdas, né, e tudo isso como foi, a energia que a gente, né, entrega para o outro é independente de perda, de luto, né, de morte, como aqui eu falei. Depois eu vou falar sobre ali também o luto dos relacionamentos, que é também a mesma coisa, porque a gente sofre tanto quando acaba um relacionamento, uns, né? Outro nem sofre, outra a gente nem lembra, né? E outro não fica para morrer. Então, como eu falei antes, é devido ao nosso estado do momento, né? Estamos, nós não somos, tá um momento frágil, algo que levou àquela fragilidade, que ficou desta forma, né? Essa tristeza aguda na alma, né? Fica aquela tristeza na alma. E isso, nossa, parece que não vai passar nunca, né? A gente acha que não vai passar nunca. Só que vai passar. O tempo ameniza todas as dores. Por que o tempo ameniza? Porque vamos ressignificando, vamos olhando com outro olhar, o olhar da alma, né? Vamos lembrando das coisas boas, né? Vai tirando o foco para outras coisas, para os nossos objetivos, porque a vida continua, né? Temos a missão aqui, é o nosso propósito, que a vida continua, né? De dar continuidade, né? Ruth, eu sonho muito com minha mãe, com meu pai, nunca sonhei. Eu sinto a presença da minha mãe falecida há 5 anos.
Pode acontecer sim. Não é, não, porque nem tudo é psicológico, é paranoia da mente, assim, de surto psicótico, e nem tudo é espiritual, entende? Cada um tem sua crença, sua forma de lidar, né? Então, é o que você está vendo, e dependendo se você acredita em vida após a morte, em comunicações espirituais, né, em tudo, porque eu tenho uma visão espírita e é independente, porque a psicologia é estudo da alma, e a alma é o que? Estudo do espírito. O espírito é que é soma. Isso aqui é uma roupagem, né, que Deus criou, é um corpo que ali se deteriora, né, e nós somos espírito, e ele, espírito, nunca morre, e podemos nos comunicar, né? Uma coisa é uma coisa, espiritualidade é fora de religião. E cada um tem as suas crenças, entende? Cada um tem as suas crenças. E temos que se apegar, não é ser ali uma religião, uma coisa cega. Tem que ser raciocinado, né? Se for cego, em tudo cego, né? Ou em religião, ou em futebol, ou em política, ou em que for cego, precisa ser raciocinado, né? Para a gente estar aberta ao novo, às mudanças, coisas diferentes, né? Não precisa ser sério. Então, você pode sonhar, toda noite sonhamos, né? Mas muitas vezes não lembramos, né? E quando sonha, porque veja o que você no momento, como foi. Para Freud, para psicanálise, o sonho representa o quê? Ali a situação atual, os desejos, a vontade, a necessidade, essa energia que eu coloquei no outro, você tá vendo? A sua energia que você colocou na sua mãe e vice-versa, tá grudada, foi o que eu acabei de falar, né? Ela tá junta, ela não vai se separar. Eu acredito na visão. Isso, né? Então, melhor ainda, facilita, mas precisa ter discernimento diante de cada coisa, né? Nem tanto tudo direitinho, para ver até que ponto é mediunidade, até que ponto ali pode ter tem as questões de obsessão, independente de ser pai e mãe, que a gente fica o tempo todo querendo a presença dele e não deixa ele embora, né? Tem também o processo também mental, que a gente tem que analisar também se não tem uma paranoia. Tem que ser uma análise constante para saber descartar as coisas, para ter certeza, para não ficar assim, né? Não é isso, não. Nunca podemos taxar que é isso, não. É tudo e muito mais, né? Freud trabalhou muito com a hipnose, e ele desistiu da hipnose porque entre o céu e a terra, né, existe coisas, existe situações que o homem desconhece. Então, desconhecendo. Então, não podemos falar das coisas ainda do que a gente não conhece. É um aprendizado nosso constante, né? Então, sentir a presença, você vai sentir a presença, né? Sente a presença da pessoa, desse ente querido, porque pode estar próximo, pode estar do seu lado e você vê. Ou então pode estar te acolhendo, te amparando por você estar passando algum momento que não está legal, né? E precisa ver o que é que está acontecendo na sua vida. Se você precisa mudar, você precisa acreditar mais em você, que você precisa ali ter confiança em você, né? Ou simplesmente ali a saudade ali, a gente chama, vem a mente ali, penso logo existe, a gente chama, sentiu, né? Tanto bom quanto ruim. Por isso os cuidados do pensamento positivo e negativo, entende, Elisane? Oi, Cris, a minha mãe morreu quando eu pequena, não tenho lembrança nenhuma dela. Não tenho foto, sinto às vezes que preciso ressignificar esse luto, ou ter uma experiência simbólica, né, para me despedir. Precisa, porque, mas só a visão espiritual. Obrigada. Então, é muito bom. E pois é, o amor envolvido Cris, precisa ressignificar, precisa saber que você foi querida, foi amada, né? E no meio do desespero da situação, porque no mesmo lado que tem o amor, tem a escuridão,
Mesmo lado, mesmo pessoa que ama, ela também se desespera, né? Pode dar seu filho, mas mesmo ou dando, morrendo, ou como foi, ela resgata aquilo ali, né? Tem essa parte, você tem o lado de amor que foi dado da sua mãe e tem o lado de desespero, como todos nós, independente de ter conhecido ou não, você tá entendendo? Independente. Precisa só ressignificar, olhar com olhar o sentido, porque você veio para a Terra. Você veio, foi esse meio que você tinha que vir para você ser o que você está sendo. E muito mais ainda, você entende? Só agradeça, né? Veja as coisas com outro olhar, com o olhar da alma, que você vai entender a situação da sua vida, né? Vai entender cada coisa que está acontecendo. E se não conseguir, precisa trabalhar esses pontos de se perdoar, de perdoar ao outro. E a conexão é independente de estar presente. A gente não tem tanta intuição, de repente a gente sonha, ou de repente dá aquele insight, nossa, aquela pessoa tá assim, sente uma dor no peito, né? Ou que vai acontecer algo, tanto bom quanto ruim, e não acontece, porque somos intuídos o tempo todo. Todos nós temos mediunidade, querendo, aceitando ou não, todos nós temos, né? Se aceite ou não aceite, todos nós temos. Então tudo isso tá ligado. Sinto medo de perder o meu pai também. Acredito na visão espírita. Sim, você sente medo porque é outra perda, outra vez. Quer dizer, a sua energia tá nele, né? Tá focada nele. Você colocou toda a sua energia nele. Quer dizer, se ele for, você se perde. Mas não. Na hora que você nasceu, foi cortado o seu cordão umbilical, que você é livre para a vida. Ó, acabou. Você tá livre. Você tem toda a força, toda a confiança que você precisa para ir para o mundo, né? Quando eu quero a pessoa da vida toda, isso é egoísmo, né? Isso é a vontade que ele fala, que Pius fala, que é devido à necessidade do outro, né? Devido o que ali a entrega total que a gente se dá pelo outro. E não nem tanto, nem tão pouco. E isso é o que? Causa insegurança, a gente fica com medo de perder. Então se apega o outro com medo de perder. Minha mãe faleceu há 2 anos. É uma dor que não sabemos dimensionar, porque só tenho gratidão, pois curti a minha mãe até seus 81 anos de idade. Marcos, é isso aí, é aquela dor imensa e é de gratidão, é porque a falta não está mais presente. Você, né, ali como ficou ali sem chão, ficou desamparado, como se fosse, ela era tudo, mas ela não é tudo, é tudo e muito mais, você entende? E você viveram junto porque tinham que viver o tempo que tinha que ficar. E vai estar sempre grudadinhos, né? Sempre ligados, sempre conectados, jamais vão estar perdidos, né? Pense, logo existo, né? Você pensa, mentaliza, né? E fique, porque também se a gente ficar o tempo todo pensando, a gente impede o desenvolvimento do outro, porque a nossa aqui, a vida aqui na Terra é passagem, estamos, né? Aí vamos ter que voltar, né? No momento vamos reencontrar, e ali pela visão espírita a gente fica preso nessa família, nesse pai, nesse mãe, nesse filho. Só que quem tem conhecimento, né, de outras vidas, sabe que temos milhões de pai, de mãe, de filho, de marido, de namorado, de tudo, né? Só que a gente não lembra, a gente só tá aqui nesse. Quando a gente se depara que, nossa, quem não tem filhos, nossa, mas quantos filhos também eu já tive, só que a gente só vê nessa. Só que Deus não vê a gente só nessa vida, Ele vê nosso passado, nosso presente e nosso futuro, e somos bitolados, né? A gente só enxerga aqui. Oi, Jennifer, tudo bom? Você pode ficar à vontade de perguntar, você quer participar? Você pode entrar, pode falar. Quem quiser participar, conversar aqui junto, passar seu conhecimento, acrescentar mais, fique à vontade, né, Marcos? Então é isso que você precisa. Viveu, agradeça, veja, não procure não ficar ali presa às coisas, né, ali de, nossa, e agora fico como? Sua vida tem que seguir. Porque sua mãe vai estar feliz onde ela está e com a sua felicidade do seu desenvolvimento, você entende?
Porque se você ficar ali chorando, achando que não vai conseguir, achando que aquilo ali acabou, que não tem mais nada e o suporte, ela vai ficar tristinha, porque sabe que não é, né? Sabe que não é. Como Deus nunca bate na porta da gente oferecendo ajuda, né? Porque Ele sabe que temos capacidade de sair a qualquer momento, né? E Ele tá ali o tempo todo, nunca vamos estar sozinhos, nunca vamos estar sem amparo nenhum. Achamos, deduzimos que estamos perdidos, né? E a depressão, ansiedade, desespero é falta ainda de conseguir ainda ali o potencial de acreditar mais no seu ser, desenvolver a confiança em si. Por isso, a perda de uma forma de egoísmo e não me desenvolver com a minha missão. É isso, gente. Se você ficar o tempo todo com medo que ele vai embora, que ele morra, porque ele vai morrer, né? Infelizmente, sabemos disso, só a gente não aceita, né, Cris? Aí você fica presa a viver a sua vida, apegada à sua missão. Veja o seu propósito de vida, veja o que você está fazendo agora na sua vida. Está indo em direção ao seu propósito de vida? Você está indo no caminho para alcançar aquilo que você sonha? É isso que vai saber. Opa, minha missão de vida, meu propósito que eu devo. A vida é uma verdadeira escola. Né? Sempre. E a vida é o quê? Ela bate sem dó e nem piedade. Por quê? Porque sabe que temos potencial suficiente para sair de qualquer situação. É só impulsionar essa força interna, né, que se chama ali, né, fé no nosso potencial, acreditar que podemos tudo e muito mais, ó, e ir embora, né? Só acreditar, só precisa acreditar em você, mais nada, né? Acredite que você ali, ó, é o poder, é o milagre, né? Ser mestre de si mesmo, que você vai dar condições de se libertar, né? Que vai dar esse impulso para você viver feliz, para você estar bem, né? O amor. Então, é aproveitar a vida, é aqui e agora, né? É aqui e agora. Então, não perca nenhum momento. Se pensar, opa, já foi. Então, aproveite, Cris, com seu pai, desde vocês, com quem seus entes queridos estão vivos. Dê do seu melhor. Aproveite este momento, porque ele é aqui e agora, ele é único. Se não liga, se tem alguma coisa que precisa perguntar, que precisa falar, fale agora. O quê? O que eu posso fazer agora, que eu tenho controle, que eu posso conversar agora, eu faço agora. O que eu não posso, faço mentalmente. Quem já foi, mentaliza, faça oração todos os dias de perdão e se perdoar, né? Mentaliza as coisas e vai. Né? E é bom também fazer uma carta de perdão para as pessoas que estiverem vivas. Você mandar uma carta de perdão, né? Escreva também uma carta para seu futuro, uma carta de amor para as pessoas, para você seguir, né? E lembre que nascemos, né, ali já com toda estrutura, né, para a vida. Nascemos, tem a etapa de nascer e morrer. Entre a vida, o nascimento e a morte, né, o meio é a vida. Então, precisamos viver. E não nascemos para viver infelizes em sofrimento. O homem que levou assim, não é? Né? Nascemos para ser felizes, para resgatar, para aprender a amor. E esse resgate, essas reparações é para estruturar o nosso ser para ir além. A nossa missão na Terra é ajudar a mudar ao mundo, né? Ajudar a crescer, ajudar as pessoas a se fortalecer, a vencer o próprio, né? A si mesma. Não tem ali coisa, a gente tem que vencer, porque a gente precisa se conhecer para lidar com tudo isso, né? Então, viva o aqui e agora, dê o seu melhor, cuide da sua vida, da sua missão de vida, seja ali o melhor em tudo, né? Porque você pode ser, se o outro é bom, você pode ser melhor ainda, né? Resgate esse poder que está em você. Só você pode fazer isso, só você pode resgatar. E você nunca vai estar sozinha. Tem um suporte divino, né?
E se ficar momento difícil, procure ajuda para trabalhar logo e se libertar logo. Porque quanto mais a gente vai adiando, mais vamos ficar sofrendo por coisa que muitas vezes a gente não é tão assim, não é porque seja pequenininho que não é dor, é a dor sim na alma, mas estou dizendo assim, porque pode resolver assim, ó, num estralar de dedo, né? Você pode socorrer, porque em uma sessão você pode resolver tudo, todos os seus problemas e muito mais, como eu tenho um caso, em uma sessão a pessoa já não é mais a mesma, já, ufa, ressignificou, já conseguiu ver com outro, já clareou. É como se a gente, né, tá cega, paralisada e tá tudo ali na nossa frente, tá tudo ali. Só que a gente não consegue ver, você entende? Com a abertura, com se permitir, né? Com se permitir olhar com outro olhar, né? Tudo depende da forma que elas, né, que a gente vê, e não como elas são. É a forma que a gente vê. Muitas vezes não é como é. Entende? Então precisamos ver com outro olhar, resgatar, né, esse poder que está aqui dentro da gente, resgatar todo esse potencial. Se quiser fazer mais uma pergunta, temos só mais um minuto, uns 5 minutinhos, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, né? Eu vou deixar gravada a live e toda quinta-feira às 19 horas eu vou fazer a live de um tema, vou avisar. E fique em paz, procure se perdoar. Primeiramente, a paz vai te dar na medida que você se perdoa, que você se comporta, você perdoa, e na medida que você perdoa, você vai compreender o outro. O perdão não é para livrar o outro das coisas ruins que foi feita, não. O perdão serve para poder nos aliviar, nossa alma ficar livre, porque o outro, independente que eu perdoo ou não, ele vai pagar por tudo que fez, né? Mas se eu perdoo aquilo ali, vou ficar livre, vou me libertar, entende? Então se liberte de você mesmo, acredite nas coisas, deixe as coisas fluir, né? A alma, a leveza da alma, a beleza do seu coração, simplesmente ame. Lembre que você foi amado, é amado independente da situação que foi a sua vida, não importa a pior coisa que foi, mas cada um no momento só deu o que tinha para dar. E nenhuma pessoa que agiu com a pior perversão do mundo com o outro, né, ela também tem um lado do amor. Né? Ela também tem um lado que precisa ser cumprido e ser amado. Você precisa, foi o amor. Né? Então precisa. A gente tem que colocar que o outro errou e podemos errar, cometer erros imensos, né? E amor imenso, mais do que aquela pessoa cometeu. Né? A gente tem que agradecer que não foi a gente que, né? Não fui eu que cometi isso, não sou eu que estou aqui. Só temos que agradecer isso, porque podemos fazer tudo isso e muito mais. Né? Tudo isso e muito mais. Né? Se você, seus pais, não conheceram seus pais devido deu para adoção, ou não importa o que foi tirado pela justiça, ou qualquer sofrimento que foi, ou porque morreu, meu pai mesmo, a mãe dele faleceu depois que ele nasceu, morreu de parto, ele não conheceu, né? Então, independente de que história foi, você foi amado, né? Porque dentro do lado, no impulso do amor, você foi desejado, foi amado. Porque a gente, desde pequena, na adolescência, a gente já idealiza o quê? Eu quero ser quantos filhos, eu quero me casar, ter filho, escolhe um nome, né? Então, ali já está você, entende? Independente de como você vem para a Terra. Mesmo que depois desista entre o desespero da mãe, do pai, e ali, né, deu mate tudo, porque eu não quero que meus filhos passem aquilo que eu deduzo que vai passar, ou que tem a vida que eu tenho, entende? E a gente fica com aquela forma de rejeição, né, de achar que foi rejeitado, que não foi amado pelo nossos pais, e cria esse trauma, né? E cria também a questão de não aceitar muitas vezes os pais adotivos, né?
porque não é depois que descobre se revolta. Cada um é cada um, né? É a forma de ver as coisas. Mas eu sempre coloco no lado para que vocês enxerguem o lado do amor, o outro lado. O meu e-book da depressão é depressão versus poder, que você vai resgatar da dor o seu poder. O da ansiedade, a mesma coisa. O meu livro é voltado a você, de autoajuda, para vocês saírem dessa situação, para ver com outro olhar, que na vida não é para estar de sofrimento, né? É para ver o outro olhar, porque se tem um lado ruim, tem todos nós. Temos o quê? A escuridão e a luz. Qual que eu estou me alimentando? Assiste o filme a Mulher Maravilha, você vê no final, que ela quer acabar com toda a violência do mundo e não é, que é no homem, não pode acabar, né? Porque na mesma pessoa tá as duas coisas, a escuridão e o amor. Então, lembre das coisas positivas, resgate o amor que você tem com a sua história de vida e refaça, reescreva, dê vírgula e construa uma nova história. Porque quando você estiver no último dia de vida, você vai ver, e agora? Né? O que eu estou dando para o outro? Eu me esvazio para o outro. Né? Então, como eu estou deixando para o outro? Então, dele se esvazie, dando tudo de bom para a humanidade, né? Se doando, ajudando a crescer, a desenvolver a humanidade, né? Muito obrigada, né? E fique em paz, né? Lembre, sonhe com seus entes queridos, envolva em todo o amor e lembre que é sempre amado o tempo todo, né? Está em conexão o tempo todo. E deixe que o universo faz o resto, né? Obrigada e fique com Deus.